Olá, aprendendo com Kardec. Tipos de médiums. Allan Kardec, ao estudar os fenômenos mediúnicos de comunicação dos espíritos com os homens, classifica todos os fenômenos em duas grandes categorias. Diz Kardec o seguinte: os médiums podem dividir-se da seguinte maneira: médiums de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas por meios de ruídos, pancadas, movimento de corpos, e os médiums de efeitos intelectuais, os que são mais ou menos aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes, por meio da palavra escrita na psicografia, por meio da psicofonia, da palavra falada, os médiuns transmitem as comunicações inteligentes dos espíritos. Vai ainda dizer Kardec que quando você analisa os diversos fenômenos mediúnicos, você descobre que em todos eles há algum efeito físico e algum efeito intelectual. O que vai caracterizar esses dois grandes tipos é exatamente aquilo que é predominante no efeito mediúnico. Se a predominância é apenas do elemento material, do movimento, do ruído, da ação do espírito sobre a matéria, estamos diante de um efeito físico. Por outro lado, se o que predomina na interferência dos espíritos é uma comunicação inteligente, a transmissão de um pensamento, de um ensinamento, nós temos então o chamado efeito intelectual. É por isso que Allan Kardec vai dizer o seguinte: se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Assim, se estamos diante de um fenômeno de psicografia, temos um componente físico que é a ação do espírito sobre a estrutura física do médium para que ele possa movimentar a sua mão, produzindo a comunicação inteligente. Mas o que há de mais relevante nesse fenômeno é exatamente a comunicação inteligente, a mensagem, o pensamento que é transmitido. Por isso que no fenômeno da psicografia estamos diante de um fenômeno de efeito intelectual. Por outro lado, se estamos ouvindo ruído, um barulho, um som produzido pelos espíritos, o que é determinante nesta comunicação é um efeito material, o som, o barulho produzido, e não uma comunicação que é o fator que está presente. Então nós temos, neste caso, um fenômeno de efeito físico. Mas claro que se esse ruído, se esse barulho for utilizado para uma forma de comunicação inteligente, para que o espírito possa responder perguntas por meio de batidas, por meio de barulhos, temos ao mesmo tempo um efeito físico e um efeito intelectual. Aí nós temos os dois tipos de efeitos presentes na mediunidade conforme o pensamento de Allan Kardec.